de Souza. Alô Itabuna, alô Ilhéus, estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Rapaz, muito obrigado, viu, a audiência de todos vocês. Muito obrigado à praiana mais bonita do interior da Bahia, minha querida Ilhéus. Audiência fantástica na cidade de Ilhéus. E meu povo de Itabuna, né? E o Brasil inteiro, o mundo inteiro também assistindo o Resenha da Cidade através do YouTube. João Matheus Feitosa, do Político do Sul da Bahia. Um abraço, Matheus. Roberto, saudar aqui o vereador Rui, eterno vereador, e aos telespectadores da TV Itabuna. Sempre um prazer estar participando desse debate e desse programa aí que está sempre sendo comentado durante a semana toda. Rui Machado, que esteve na capital do estado, transitou na capital do estado durante alguns dias. Tem novidade lá da capital. Tudo tranquilo lá, Rui, na capital? O custo de vida continua igual de Itabuna, hein, Rui? Tem que ser uma visita muito rápida à capital, Roberto. Mas eu quero cumprimentar aqui os nossos assinantes da nossa querida cidade de Ilhéus, da cidade de Itabuna também, a todos os amigos nossos. Estamos mais uma vez aqui com o Matheus, com você aqui, tendo o prazer de bater esse papo com eles. Pois é, o Matheus e Rui, o assunto que foi muito comentado e continua sendo comentado aqui em Itabuna ainda, nesse setor que a gente transita, que é a parte política, é justamente o processo com relação ao prefeito Fernando Gomes. Né? O processo do prefeito Fernando Gomes, que agora está em Brasília, no TSE. A tramitação desse processo já teve o parecer do Ministério Público. Foi desfavorável, né, Matheus? Foi desfavorável. E vai dar tempo ainda desse julgamento esse ano ainda, já que nós já estamos no mês de novembro. E o mês de dezembro deve ter as férias também lá no TSE. Como é que tá? Faça um resumo aí pra gente, Matheus, dessa situação. Roberto, o Ministério, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer sobre a ação que pede a cassação do mandato do prefeito e vice-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes e Fernando Vita. O parecer foi pela cassação do Ministério Público. Que é esperado, né? O Ministério Público sempre acusa. O estadual também aqui foi a mesma coisa. Foi. Entendeu? Só que aqui os juízes da Corte do Tribunal Regional Eleitoral deferiram e deixaram o Fernando apto a assumir. O MP recorreu para o TSE. E nesse período, nessa semana, apareceu o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela cassação. Foi enviado para o gabinete da ministra Rosa, que ela agora vai elaborar seu relatório para apresentar no pleno. Nisso vai decorrer um tempo, porque tem que entrar na pauta. Não tem só Itabuna, tem vários municípios. Mas eu conversei essa semana com alguns advogados, Rui, que atuam na área eleitoral lá em Brasília, falou que a expectativa é que até o mês de dezembro será julgado. A expectativa, que eles viram lá como que está a demanda e que até o mês de dezembro deverá colocar em pauta esse processo de Fernando Gomes. Então, acredito que até no mais tardar, até a véspera do Natal. Pois é, eu soube que são mais de 350 processos a ser julgado. Mais de 350. E já teve alguns pareceres de inclusive cidade do interior da Bahia, né, não idêntico, mas parecido com essa situação de Fernando, que foi favorável ao prefeito, Rui. Eu não acredito que esse ano vai ser julgado justamente pelo número de processos que ainda tem lá. Né? Tem processo mais antigo do que o de Fernando. São 350. Eu acho que isso só vai ser julgado lá para fevereiro ou março. Roberto, na realidade, comentários existem de todas as partes, principalmente da oposição que perdeu as eleições em Itabuna. Então eles não têm nada para comentar, então eles ficam aqui criando e plantando notícias de que vai ser votado esse mês. Quem conhece a maneira que a Suprema Corte trabalha lá em Brasília, e nós sabemos que o Brasil tem mais de 5 mil e poucas prefeituras, tá? Mais de 10, 20 mil problemas lá engavetados, tá? As informações que eu tenho é que isso pode ser julgado ainda lá para o ano que vem, lá para setembro. Mas a oposição que perdeu as eleições aqui em Itabuna, tá? E o PCdoB gosta de criar factóides, tá? E todo dia cria uma história para se manter vivo. Quem é que cria, Rui? Vamos aqui esclarecer. É quem? Mangabeira, que é a oposição, PCdoB, quem é mais?
Vamos dizer o nome, porque a semana passada a gente tocou em alguns assuntos, você e Matheus, e não deu nome. Aí o pessoal fica, vocês falam, a gente é obrigado a adivinhar quem é que vocês estão falando. Não, a gente fala. Quando eu falo, eu dou o nome. Agora, Rui fica, às vezes, fica no muro. Então, a gente tá falando oposição. Quem é a oposição aqui? Mangabeira, PCdoB, Geraldo Simões. Quem mais? Azevedo. Hein? Azevedo. Azevedo. Eu estou conversando com pessoas que conhecem política. Não, mas o telespectador, não vou citar Rui. o nome, vou citar partidos. Rui, mas telespectador está em casa, agora, mas Rui, tem conhecimento. Eu nunca vi Mangabeira na rua, né? Eu nunca vi o Augusto Castro na rua, nunca vi o Azevedo, nem o Davis na rua. Eles não, pessoa física não. Mas os partidos, tá? Os cabos eleitorais, que vocês chegam, vocês conhecem muito bem, plantam a notícia. As formiguinhas, solta aí, solta essa notícia. Então é o papel deles sempre. Agora, Rui. Fuxico, política sem fuxico não é política, você sabe disso. Ô, Rui, agora o partido que entrou com a ação foi o PDT de Mangabeira. É por isso que eu estou me Sim, o referindo a partido, Mangabeira. concordo com você. Mas eu não Quem é o posso fazer... presidente do partido de Itabuna é quem? Mangabeira. Mas você, veja bem, você tem a maneira de querer jogar os outros na fogueira. Eu não posso dizer que vi Mangabeira dizendo isso, que vi o Davidson falando isso ou outro. Agora, o partido dos cabos eleitorais. Rui, se torna até polêmico, né? Mas Mangabeira, todas as entrevistas, ele confirma, ele não diz. Ele fala que vai ter nova eleição. De que ele acha que vai ter nova eleição. E se tiver, ele tem que passar pelas urnas e ganhar as eleições. Que Fernando teve quase 50% de votos, mais então que ele e todos. Então você já cogita que pode ter nova eleição. Não, você que anda dizendo e anda plantando. Eu não, eu estou aqui dizendo a realidade. Não, quem planta é quem é agrônomo, que é Roberto. Também você. Ó, agora, voltando ao assunto sério aqui, porque se existe um processo, logicamente que ninguém vai poder falar que não, a decisão vai ser favorável, ao contrário, que vai ter o julgamento ainda. Agora, há possibilidade de ganhar? Há. Há possibilidade de perder? Há também. Então, há também. Agora, o que Mangabeira está falando e dando entrevista, e na minha opinião ele está correto, se é oposição, ele tem que usar todos os argumentos que tiver na mão para criticar, lógico, ele não vai elogiar a administração municipal. Agora, no início eu achei que ele perdeu um pouco do rumo. Ele achava que era o prefeito. Foi emoção. E o eleito foi Fernando. Foi emoção. Foi emoção. E essa emoção já passou, você acha, Matheus? Não, ele, passado o primeiro trimestre do governo Fernando, ele amadureceu no ponto de vista político, porque a primeira eleição não tinha muita bagagem. E também tinha muito puxa-saco no lado dele que ficava incentivando ele. E quem é o assessor político de Mangabeira, assim, que tem um conhecimento profundo de política? Não sei. Você não sabe? A você pessoa é um ali... Marcos Vence, Marcos Vence tá é lá, assessor foi candidato a político vice. dele. Marcos Vence foi candidato a vice, não é assessor político. Certo. Mas... Assessor político, eu não sei. E quem é o assessor que está ensinando política a ele? Não, ele deve estar ouvindo muito o deputado Félix, que falou com ele, tenha calma, porque teve um determinado momento que uma equipe de Mangabeira, isso em novembro do ano passado, foi até a prefeitura com um ofício protocolar lá a relação que ia fazer a transição. Não existia nada daquilo na época, Rui. Então, naquele momento, estava muito imaturo politicamente Mangabeira. Aprendeu que na política tem que esperar. Porque a eleição foi em outubro de 2016. Nós estamos em novembro de 2017, mais de um ano. E até agora o TSE não julgou. Então, ele lá, um mês depois da eleição, já queria assumir. Exatamente. Ele amadureceu. Eu acredito. Vamos, ainda é cedo também para a gente falar que amadureceu. Eu acho que a gente tem que ver as atitudes a partir de agora também. Porque tem o quê? Um ano da eleição. Um ano da eleição. Vem a candidatura a deputado federal aí. Ele já disse que é candidato, pré-candidato. E esse não é discurso. Esse não é discurso para ser deputado. Ô, Roberto, e outra coisa também que eu percebi que ele amadureceu. Você vê que no início do governo Fernando, o vereador Guinho, que é do partido, o único vereador do PDT em Itabuna, e tinha cargos no governo e ficava meio... Lá e cá. Mangabeira foi para cima, cobrou, ou você é governo ou é oposição. Ele hoje é oposição, junto com o Jário. Então, até nesse ponto de vista, ele foi para cima do vereador, Rui. Certo. Cobrou como presidente do vereador partido. de primeiro mandato, sem experiência agora, nenhuma, né? Já que vocês tocaram no assunto aí de vereadores de oposição, houve a convocação do secretário de administração com relação aos contratos do lixo. O convite. Convocação não, a convocação não passou. Foi um convite. Foi lá, o secretário explicou. E agora eu soube que pode um ou dois vereadores entrar com a SEI pedindo
cópias e apuração dos contratos da gestão de Vânia e Venceslau na Câmara. Eu, sinceramente, eu não acredito. Ô, Roberto, vem cá, vamos analisar friamente. O vereador da bancada do governo não tem moral para pedir SEI de lixo no governo Vânia, porque a empresa é a mesma. Se a empresa errou lá, não poderia estar no governo cá. Então, acho que se Vânia teve as contas aprovadas no TCM ou rejeitada, os vereadores... Deixa eu fazer uma correção aqui. A empresa, é Biosanear, Biosanear. Né? A Biosanear, ela tinha um contrato de 700 a 800 mil. Agora, a apuração não é a Biosanear, é outras empresas. Sim. Do lixo, eu falei do lixo, sim. não falei da Biosanear. Do lixo, porque era uma empresa com 800 mil, que era a Biosanear, e mais 7 empresas por fora. Para limpeza, para limpar meio-fio, para fazer poda, para limpar o Rio Cachoeira. Então eram 7 empresas que ganhavam em torno de 150, 170 mil. Mas e no total dava 2 milhões e 400 e tanto. isso era no governo de Vânia e Venceslau. Seu colega, Mas tinha que acomodar os irmãos, né? Os falsos evangélicos. Então, criava aquelas fantasminhas, tá? E colocava. Isso é verdade. Mas uma coisa eu te falo. Mas era fantasma? A empresa era um fantasma? Ô, e se você sabia... Não, os personagens. que era fantasma. Ô, Roberto, fala aqui. Os Eu acho irmãos. que essa Câmara aí, eu acho que não tem ninguém para fazer SEI. Porque é uma Câmara mais não. tranquila, Eu também acho. tranquila. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho. Inclusive, o Som esteve lá na Câmara e eu fiquei até assim, pasmo com a postura de alguns vereadores, que parecia até que era secretário do governo e não era vereador. Mas aí perdeu o que tem, se bate na porta do secretário, todas as reivindicações são Mas, Rui, atendidas. mas você, Rui, quando foi vereador, Roberto de Souza, tinha relação de amizade, tinha relação Com com o respeito, governo, sabia se mas impor. tinha lá respeito, você não pode se tornar subserviente na prerrogativa de vereador. Mas o primeiro mandato, eles não têm experiência nenhuma, alguns, então A tem moça que... casou pica, né? Rui? Claro, cara. Sou vereador, você prefeito de Tem Itabuna. um que ficou 4 anos aí nos melhores restaurantes de Itabuna, sendo levado por um amigo que sumiu depois. Quem, rapaz? Amigo Aí, ó, mas de novo, quem Deu é? o nome. Aí o telespectador quer saber Deu quem o nome, é. deu o nome. E tá lotado na prefeitura como predeiro agora. Sim, deu o nome. Quem é, pai? Deu o Um nome. ex-vereador. Eu vou trazer aqui. Vai trazer? Vou trazer a relação Se dele você aqui. não der o nome, eu vou falar por você. Vou lhe dar o tempo até o final do programa. Pronto, então vamos fazer o Eu seguinte. não lhe dei procuração. Enquanto... Como é? Eu não dei procuração pra falar pra Você mim. vê Não que... deu procuração a você não, Rui. Tá vendo que não tem coragem de falar? Eu vou pegar a relação. Ah, meu Deus. Então A vamos fazer o relação- seguinte, Eu hein? adianto Pedreiro, você. pedreiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se depois dos comerciais o Matheus traz o nome aí, né? Porque a gente tem que acabar com esse negócio aqui. Ah, eu acho fulano de tal. Não, tem que dizer o nome. Depois dos comerciais a gente volta e, ó, não convidem pra mesma mesa 2 deputados. Não convidem pra mesma mesa. Logo depois dos comerciais, aqui no Resenha da Cidade, que já caiu na graça do povo de Itabuna e de Ilhéus. Muito obrigado, sempre, pela confiança e o carinho da audiência. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Muito obrigado a todos vocês. Olha, o negócio é o seguinte, hein? Não convidem pra mesma mesa. Confusão, hein? Aliás, a confusão só tá começando, né, Matheus? Né, Rui? Porque o ano eleitoral 2018, nós já estamos no final de 2017. E aí, a todo momento, vai ter um atrito político. Nesse ano de final de 2017, início de 2018, por aí vai. Não convidem para a mesma mesa o deputado federal José Carlos Aleluia e o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Ei, João Matheus, não convidem. José Carlos, ele tá querendo pegar o PMDB aqui na Bahia? Logo após a prisão de Gedel Vieira Lima, o deputado Aleluia foi procurar lá em Brasília o senador Romero Jucá, que é o presidente nacional do PMDB, querendo assumir o PMDB na Bahia. E isso o Romero administrou, veio para cá, veio para lá, e passado algum tempo, isso foi em setembro, no final de outubro, o Romero confidenciou ao Lúcio Vieira Lima que foi procurado, relatou o fato.
Lúcio ficou indignado com a postura do Aleluia, porque o Aleluia queria assumir o partido na Bahia e criar condição política para ele ir para a chapa majoritária de Neto. Só que o Aleluia, Roberto, que era taxado de muito subserviente ao ACM original, não tem muita autonomia, não conseguiu se Ganhar a simpatia do genérico, do Neto, entendeu? Então, prova disso que ele foi um secretário de Neto apagado, virou deputado, assumiu o DEM, e no episódio específico de Itabuna, Fernando Gomes apoiou ele em 2014 para deputado. Ele deu a palavra, Fernando, vem para o DEM que você vai ser candidato. E na reunião lá em Salvador, no gabinete do Fernando, de ACM Neto, disse que ele lavou as mãos. Lavou as mãos e que o Fernando ficou indignado com a postura dele. Então, ele está, de um tempo para cá, está se perdendo no ponto de vista da credibilidade política, que na política isso é essencial. Não tenha dúvida disso. Ele conseguiu eleger o filho vereador, né? E é candidato. Agora, Salvador, por último, tirou o cargo de Heraldo Rocha, do Denox, para colocar uma pessoa ligada a ele para facilitar a inclusão do filho dele, Rui, nos municípios. Então, você vê que ele não está respeitando aliado. Ô, Matheus, a gente... E Lúcio ficou retado com ele, não convidou Lúcio falou que foi uma das maiores decepções na situação política atual, foi essa. Apunhalada pelas costas. E aí, Rui? Mas, em primeiro lugar, os Vieira Lima não pode falar em decepção, né? Eles que decepcionaram todo o eleitorado baiano, o partido, acabou com o partido, eles sempre pensaram nele. Você vê que Lúcio foi deputado de 250 mil votos. Não seja leviano. Por quê? Porque Gedel, Lúcio até agora não tem nada que acuse Lúcio de ato de corrupção. Ele não está preso porque é deputado federal, tem mandato. Mas ele não está respondendo a nada, Rui. Ele está indiciado. Não tem nenhum processo contra ele. Mas está indiciado no processo do dinheiro. Encontradas digitais. Ele foi citado. Digitais de um assessor dele. Dele também. Não, dele não. E que o apartamento teria sido emprestado a ele. Ele foi citado. Ele não está sendo processado. Vocês podem anistiar ele, depois não é anistia, é questão de ter bom senso na situação. Ele não está sendo processado. O controle que eles tinham com a mão de ferro do partido na Bahia, de eleger só um deputado com 250 mil votos, deixando o Cobé e outros pessoas... Por causa de 10 mil, o Cobé perdeu a eleição. Exatamente. Então eles só pensavam neles. Está na hora. Aleluia, eu acho que isso aí eu não discordo com você, não. Aleluia não é peso para assumir o... Agora vem cá, vou fazer uma pergunta a você. Eu me recordo, Roberto, que até pouco tempo atrás, você em Itabuna com Gedel e Lúcio, almoçando, jantando. Meus amigos de muitos anos, vizinhos de fazenda, estudamos juntos no 2 de julho. Tá? Temos uma história, rapaz. Temos uma história. O pai dele era presidente da Câmara de Vereadores de Itaquara. Eu estudava em Jaguaquara no Telegídio. E nosso conhecimento vem daquele tempo. E vizinho de fazenda, a única coisa que nos separa lá é a cerca. Então, tem um conhecimento com ele. Não é de amizade, nós temos conhecimento. Agora, já que está falando dos Vieira Lima, vocês acham que vai ter realmente essa delação premiada do Gedel? Vai acontecer? É o caminho, o único caminho que ele tem? É esse o único caminho que ele tem? Eu, na minha opinião, rapidamente, eu acho que é o único caminho que ele tem. Roberto, para amenizar. Em primeiro lugar, ele tem que falar a origem do dinheiro. Essa é a situação mais difícil que tem, porque não cai do céu. A origem do dinheiro, se o dinheiro só era dele, do irmão dele, o dinheiro era contado também na casa dele, já envolveram o nome da senhora mãe dele. Então ele tem que falar a origem do dinheiro, em primeiro lugar. O que vem aí pela frente, ninguém sabe. Só que ele não aguenta não, o arroxo. É por isso que eu estou dizendo, o único caminho que ele tem, você acha o quê, Matheus? Roberto, ele para fazer delação, primeiramente ele tem que mudar de advogado. Que o advogado dele, que é um dos melhores da área criminal na Bahia, já tem vários livros escritos e artigos que ele é contra a delação. Então, para ele fazer, ele tem que contratar um advogado que é técnico nessa área de delação. Que tem muito em Brasília, que ficou milionário com isso. O que não falta Então, eu acho que o Gedel, para ele voltar a ter o convívio familiar, com a tornozeleira aqui na perna, para ficar na domiciliar, ele tem que abrir o bico. E para abrir o bico, ele tem que ter prova para mostrar o que aconteceu.
porque o Funaro já abriu, Cunha até agora não abriu, que ali era Funaro que fazia para lavar o dinheiro, Cunha fazia a negociata, Gedel liberava o empréstimo, e aquele de Rio Grande do Norte que está preso também. Era um quarteto. Essa semana foi. Chorou, deu uma de Gedel e chorou. Então é um quarteto, uma quadrilha. Então, ali o Funaro já abriu, o Gedel tem que abrir, senão vai ficar 20 anos preso. E ele não aguenta, não. Exatamente. Eu acho que o único caminho que ele tem é justamente a delação premiada. Agora, quem está aguentando muito e nem se comenta, de vez em quando saiu a notícia, mas não tem muita repercussão, porque quando não tem muita repercussão é porque a notícia é factoide, não tem veracidade. É o Eduardo Cunha, né? Que não se fala em delação premiada. No início se falou, depois parece que ele está aguentando a barra. Está em Brasília, né? Foi recambiado. Cunha deu uma de Curitiba para entrevista Brasília. há cerca de um mês atrás para a revista Isto É. Inclusive não será surpresa se Cunha passar o Natal em casa. Porque a segunda turma e a primeira turma do STF vai julgar um recurso dele, a mesma turma que liberou Disseu. Ah, Gilmar na cabeça, né? É aquela turma ali. Então, Roberto, ele deu uma entrevista para Isto É falando que a delação dele estava toda pronta. E o então procurador-chefe, aquele que saiu agora, Janot, ele falou que Janot queria a delação dele do jeito que Janot queria, não era do jeito que era o certo, que era a verdade. Então, por conta disso, o MPF não protocolou, não acatou a delação de Cunha. Aquele que, segundo Cunha, Janot queria que Cunha virasse a metralhadora contra Temer. Entendeu? Então, por isso que até agora não fez a delação. E ele é o grande advogado de Temer, né? Quem? O Eduardo Cunha. Mas está muito satisfeito, não. Não, mostrou essa semana aí que ele é um grande advogado. Ele foi em cima de Moreira Franco, batendo forte, e no setando o chefe dele, que é o Temer. Ele deu uma declaração de que não havia nenhum tipo de relação com o silêncio dele, que queriam comprar o silêncio dele para denunciar o Michel Temer, que não tinha nada disso, né? Ele denunciava o Moreira Franco, é o que ele dizia. Olha, vamos voltar de Rodrigo Maia. Vamos voltar aqui para a região, aqui, os assuntos aqui de Ilhéus e Itabuna, com relação ao Democrata. Continua sem rumo em Itabuna. Democrata de Itabuna, depois que Fernando saiu do Democrata, Maria Alice saiu do Democrata, isso já tem o quê? 6 meses por aí, 5, 6 meses. O Democrata de Itabuna está sem rumo. A conversa que teve durante essa semana é que um empresário pode assumir o Democrata. Já teve a conversa de que Azevedo poderia assumir o Democrata. Azevedo eu já estou descartando também, que não deve ir. Mas um empresário deve ir. Quem é o empresário? É Ronaldo Abud? É Samuca Franco? Quem é o empresário? Continua sem rumo. Roberto, sem rumo. Eu estou pensando até quando for a Salvador, comprar um GPS para dar para o Democrata aqui em Itabuna. Está sem rumo para se localizar, Rui. Para a direita, para a esquerda. Porque a eleição para governador tem menos de um ano. E não tem um representante. O partido aqui não tem escritório, não tem... Então, partido... Não tem sede, não tem nada. Então, partido de viúva, é igual fazenda de viúva. Agora, tinha escritório e funcionava quando a Alice estava na presidência. Porque, na maioria das vezes, o aluguel atrasava e ela pagava. Chegou a atrasar quase um ano. Então, tinha posicionamento, tinha comando, tudo. Hoje não tem nada. Depois que a Alice saiu do partido, não tem nem presidente. Partido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês, só para... Por exemplo, Neto vem amanhã em Itabuna. Quem é do Democrata que vai representar o Democrata? Porque oposição a gente já citou. Pode ir Mangabeira, pode ir Augusto Castro, pode ir Azevedo. Mas Democrata, quem é que iria representar o Democrata? Uma visita de Neto, que é o partido de Neto, o Democrata. Aí Neto tem que pegar a lista de filiado para ver uma pessoa lá que pode recepcionar ele no aeroporto. Exatamente, Que situação, hein? Eu não pensei que o Democrata de Itabuna ia chegar a essa situação. Hoje o único mais próximo assim não é nem por densidade política, não é nem pela importância política, mas pela amizade é Samuca Franco, que é amigo pessoal de Neto. Tem uma relação pessoal. Agora Samuca, nosso amigo, tem que ficar uma semana com o vereador Rui aqui para ser lapidado. Mas já tiveram junto, tá meio tímido ainda, tá, Rui? Tá meio tímido pra política ainda, tem que... Está, mas ele tem encontrado com você até a semana passada, vocês passaram uma semana em Barra Grande, andando de lancha com ele e tudo, você deve ter lapidado ele um pouco. Quando tiver uma andada de joelho até lá, para me chamar. Mas a Matheus não chama ninguém não, só chama para sentinela,
para esse negócio. Passaram uma semana, Rui? Uma semana. De lancha Meu e Deus do tudo. céu. Ele quem? Matheus e quem? Matheus e o futuro pré-candidato a deputado federal, Samuca Franco. E faltou de dizer também que quem estava lá foi o presidente da Câmara, Chico Reis, seu amigo. Tava lá também, Tava né? lá também. Meu amigo, então, advogado doutor Cosme Reis. Porque Rui fechou a cara Tá certo. Fechou cara como? quando eu falei de Chico. Sim, Não. Conheço o Chico, já foi um colega meu de mandato, no primeiro mandato dele. Ah, sim. Eu não você tenho fechou nada. eu tô a cara. achando, não. inclusive, que Chico tá fazendo uma grande administração na Câmara, porque tá com a idade, novo ainda, novo, e tá sendo jeitoso. Tem que estar sabendo Tanto administrar. ele quanto o de Léo também, Lucas Paiva, são Novo ainda contemporâneos também, o Lucas, e estão fazendo gestões que De comportamentos que o diferentes, Chico né? pegou. Ô, Rui, eu acho que a experiência também do primeiro mandato ajudou bastante, né? Ah, claro. E Chico, claro, Roberto, claro. Chico pegou uma Câmara bagunçada. Que Aldenis, no último biênio, foi candidato a deputado, usou a estrutura da Câmara. E foi candidato a vereador em 2000, agora em 2016 E não também. só isso, não. Então a Câmara, Matheus. ele encontrou a Câmara... Aquela Câmara tinha uma caixa preta ali nos últimos 2 anos que o TCM viu agora o que fez. Não, e tem Sim, outra e coisa. Aldenis desistiu de ser candidato a deputado? Se não desistiu, foi forçado, porque o PCdoB definiu que o candidato é Jairo e também Aldenis tá ficha suja. Tá com 2 contas rejeitadas e vai ter que devolver muito dinheiro. Aí é difícil, né, Rui, para ser candidato, né? Tem que meter a mão no purão, botar bons advogados, tá? Lá no Tribunal de Contas em Salvador, ele disse que trafega bem por lá e sair, porque na realidade, no último mandato dele, a Câmara ali era um ninho de sem terras. De sem terras ali. Tá? Era uma coisa impressionante. Tá? E o presidente Aldenis, naquela época, não tinha o comando firme da casa. Você sabe muito bem disso. O comando da casa era feito através de um cidadão lá que de nome João Traquino. É quem comandava a casa. Rapaz, e acusação fazia, grave, viu? Tá? Acusação grave. Dou por escrito, se isso lhe preocupa. Agora eu quero o nome. João Traquino? Eu quero o nome da pessoa que você está aí pensando e me falou dos bastidores. Está na hora. Dê o nome, porque senão eu vou ter que dar. Pronto, vamos fazer o seguinte. Ei, rapaz, o programa tá quente hoje, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos aos comerciais. Logo em seguida nós voltaremos com Resenha da Cidade. Roberto de Souza. Estamos de volta com Resenha da Cidade, como sempre, com a presença aqui do nosso amigo Rui Machado, nosso amigo João Matheus Feitosa e o governo da Bahia e o grupo de ACM Neto pode contar para a eleição de 2018 com a participação de Carleto como candidato a senador, já que o PR me parece que é o melhor caminho para ele, né, Matheus? Roberto, hoje está 90% fechado para o Ronaldo Carleto e para o PR e, consequentemente, o PR de José Carlos Araújo e apoiar a eleição do ACM Neto ao governo da Bahia. Já está tendo essa articulação na Bahia e também no cenário nacional com o Diretório Nacional do PR. A tendência é essa, o Carleto, que já tem o comando do partido PROS, que deverá levar uns 6 a 7 deputados. Também no PR ele deve levar, além dele, levar uns 4 a 3 deputados. Então ele está mostrando que está com disposição, é considerado o cheque bom da Bahia, tem gasolina aditivada. Então ele viu que não tem espaço na chapa de Rui, vai para a chapa de Neto. E está monitorando pesquisa. Mas você acha que isso é uma coisa já planejada, já decisiva, ou ainda está tendo alguma conversa entre ele Roberto, e o grupo de Rui Costa? A política é dinâmica, você sabe disso. Está muito longe ainda, mas ele se movimentou para ser candidato a senador ou a vice. O governador Rui sinalizou que não tem espaço para ele na chapa. Ele tem que procurar outro espaço. Aonde, Rui? ACM Neto. Exatamente. E aí, Rui, o que é que você acha aí? O caminho de Carleto é PR e Neto ou ainda pode ficar na majoritária de Rui Costa? A majoritária de Rui Costa vai fazer o quê? O que é que vai fazer com o Leão? A não ser tem espaço lá para segundo suplente de senador. Vice, continua na vice, o PP. Sim, continua. E a vaga de Senado, como é que vai fazer?
Não, é isso que a gente está falando. A vaga de Senado, Um lá é do está mais PSD. fácil, no lado de Neto. Pois é. É. Um é da De Lídice. Coronel... Não, Lídice está fora. Lídice está fora. Um é Wagner, outro é Otto para Ângelo- indicar. Quem? Ângelo Coronel. É. Ângelo Coronel. Agora, Roberto, veja bem, os comentários na capital do estado, eu estive lá há alguns dias, e dá como certo a vitória, uma certa vantagem ao candidato ACM Neto. ACM Neto. Tá? É o que se fala muito, você, nos bastidores da Assembleia, tá? Fora disso, taxistas, tá? Em shopping, isso, aquilo, a conversa é Neto. Neto está muito bem. E a preocupação nossa é o seguinte, é um fato que aconteceu, Matheus, a semana passada, na cidade de Correntina. Então, houve uma invasão a uma propriedade onde marginais, porque aquilo são marginais, que invadiram a propriedade e fizeram... Se tinha motivo, ninguém tem motivo de entrar na casa dos outros e destruir. O pior é que você não tem segurança nem respaldo pelas autoridades estaduais, porque a polícia não entrou. O que fizeram? Queimar trator, casa, os pivôs de irrigação. Tá? Então, como é que fica aqui a região nossa, o sul, o extremo sul? Quem é proprietário, quem tem suas fazendas de cacau, de pecuária, fica com medo, rapaz, porque não temos segurança nenhuma. Então, vai votar em um partido onde a gente sabe que é contra a gente, produtores, né? Então, pô, é uma grande preocupação. Agora, Rui, Já a gente estava definiu o conversando candidato. até em off aqui, eu, você e Matheus, o vice-prefeito lá de Correntina está sendo acusado, é a do PV, que é ligada a Neto. Isso. Eu acho que esse incidente lá, igual o vereador Rui falou, é caso de polícia, não é caso de política. Não pode, também acho. não Eu pode, também acho. não pode ligar a imagem. Mas o partido não não. pode ligar a Eu imagem. acho partido também, viu, que não que- tem envolvimento Não, político. Rui, o partido Rui, que não. invadiu foi o Sem Terra, onde invadiu não, aqui não. Borarema, Questão de ordem, Pau vereador. Brasil. Vamos, Questão de vamos ordem, aqui, um de questão de cada ordem, vez, pra questão de gente, ordem. pra gente Questão poder de ter ordem, o artigo controle aí da 18. coisa. Artigo 18. Você Veja mudou bem, de lado? veja bem. Ali criou uma expectativa que seria MST lutando pela reforma agrária. Mas, depois do decorrer, passada a emoção, chegou à conclusão seguinte, Rui, que ali são ribeirinhos que estavam sendo prejudicados por Misturado com conta sem da... terra, viu, Matheus? aí você que está acusando. Irrigação Pois da água é. lá, que são milhões de litros Pois por é. dia. E é tanto que o vice-prefeito, que é do Partido Verde, ligado ao prefeito ACM Neto, foi intimado. Agora, eu acredito que, independentemente se for ligado a Neto ou a Rui, politicamente, não pode ligar uma coisa a outra. Ali é um caso factual, uma coisa pontual naquela região, e é um caso que a polícia tem que investigar e prender quem está fazendo coisa errada. Matheus, Eu veja também, bem. eu também vou Tá. por essa posição, Não, viu, Rui? Roberto. Eu acho que, como o Matheus falou no início, não é um caso de político, é um caso de polícia Não aí. vamos passar a É mão jogo na de cabeça. interesse. Agora, que pode ter também o MST por fora também ajudando, não tenha dúvida disso. Mas Roberto. não acredito que seja mando de qualquer partido. Você veja o comportamento, tá, do PT aqui na Bahia, no que diz razão às invasões. Houve Pau-Brasil, houve Itapetinga, consertaram a tempo, houve Borarema. Tá? É uma ameaça constante a gente, então não temos segurança nenhuma, rapaz. Em Itapetinga, houve a invasão. Os pecuaristas de lá se organizaram, procuraram o delegado regional Roberto Júnior, e em menos de 48 horas tirou todo mundo de lá. Então, falta também a organização dos pecuaristas aqui da nossa região. E lá em Itapetinga, por exemplo, na fazenda de Gedel, foi a invasão pelos índios, não foi? Saíram também. Tá aí. Porque o prefeito de Itapetinga, assim no momento que foi invadido, foi a Brasília lá na FUNAI e conseguiu um documento provando que ali não é região de índio. E não Então, existe índio. houve uma movimentação rápida de pecuaristas, sindicato rural e políticos, Rui. O que falta aqui é muita gente brigando. Também aqui não tem sindicato rural. Aqui não tem sindicato rural. Graças a Deus. Porque tem um comando há 20 anos Exatamente, aquilo ali... Não, rapaz, mas tem sindicato. Tem como, sim. rapaz. É o Wallace, que é o presidente do sindicato rural, o Wallace 70. Briga em defesa própria, os interesses dele. Já defendeu quem? Sindicato Qual é o rural aqui em produtor que Itabuna tá não lá? existe, não. Não existe, Não rapaz. existe. Precisa ser devolvido a quem de direito é. Sim, existe. Você está falando que existe no papel, não existe na prática. É isso? Exatamente. Que até os agricultores e pecuaristas não confiam nesse sindicato. Claro, se não existe. É. Aquilo é escritório particular. Tá? Pronto. Olha, já que Rui adora falar do PT, né, que eu vi aí agora, Rui gosta de falar do PT, Marão, Ilhéus, tá chegando perto do PT agora, Rui.
Tá chegando perto aí, os dois estão juntos aí. Tudo indica, PT e administração de Mário Alexandre, o Marão. Ele não quer problema, né? Lá em Ilhéus, na administração dele. Como né? assim? Não entendi, não. Não quer... Não quer, porque sabe aí, eu que a única coisa que os vereadores do PT e do PCdoB sabem fazer é ir para a porta de indústria, botar cola na fechadura, Não, mas veja bem. Em Ilhéus só tem um vereador PT. O vereador já está no governo. O partido que não foi ainda. Não, o partido não foi, rapaz. Quando manda, já vai mamar lá, que aqui... Mas o vereador é de uma tendência diferente ao comando do partido. Se elegeu só pelo PT e pronto. Agora a Bento é filiada ao PT, a secretária Não, de mas é administração. PT de Uruçuca. Tem isso, é? Tem. Peraí, Rui, agora tem separação. É PT de Uruçuca, PT de Itabuna, PT de Ilhéus. O PT tem quatro. Veja bem. Partido dos Trabalhadores. Veja bem. Se o PTB do novo vereador aqui, Rui, se o prefeito Fernando Gomes pegar uma pessoa do PTB de Salvador na cota pessoal dele, o rapaz não vai estar na cota do partido. Tá certo, vereador? Mas o PT do B, que partido é? PTB. O PTB vai estar fazendo parte do governo. Não, mas aí não. É uma cota pessoal. Bento é cota pessoal, que tem uma relação de amizade. Mas é do PT. Uma relação de amizade com Mas o prefeito. Alisson Mendonça, até PT, um ano atrás. Não, um ano atrás não. Ele saiu do PT em 2014 e foi pro PDT. E tá voltando, viu? Hã? Eu soube que tá voltando pro PT. Mas é o menino. Depende desse acordo aí agora. Josias falou que vai pensar para avalizar a filiação dele. Eu acho que está dependendo desse acordo aí entre Marão e o PT. Deixa eu fazer, agora, sim, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas facções tem o PT? Tendências. Tendências. Rapaz, tem mais de 8, Rui. Tem mais Tem de a 8. CNB, que é a de Lula, que manda é a maior do Brasil. Tem a EPS, tem várias, DS. Tem assim uma quantidade enorme. É uma casa de marimbondo. É por conta, o nome já fala, partido. Se fosse unido, era unido, é partido. Entendeu? Certo. Por quê? Agora, o PT, Roberto, o PT Agora já está certo. estão conversando. Ainda. Marão teve com Josias e acho que nos próximos 15 dias bate o martelo. Agora vem cá, eu fiquei sabendo que Benito Gama tá vindo, fiquei sabendo que o Benito Gama deve vir aqui semana que vem e que você ficou sabendo pela imprensa e falaram isso. Não, Poxa, isso aí eu não acredito, não. O Benito tem uma relação boa com o Rui. você sabe que eu retornei ontem. De Salvador. Na capital, exatamente. Mas não foi de Brasília. Mas se você está mais bem, mais final de semana, ele chega na sexta, volta na terça. Agora voltando segunda, porque tem as Votações, atribuições dele né? lá. Homem forte ele tem. Não, votação não Você não tem. teve com o presidente estadual, o Benito Gama, agora não, na visita, né? Porque ele Não, estava em Brasília, não, né? está em Brasília. Estava em Brasília. Rui, Mas você está mantendo contato sempre por telefone com Por ele? telefone. E quando é que Benito vem aqui em Itabuna? Rapaz, ele teria uma visita aqui em Itabuna, agora no dia 25, que viria para esse mutirão dos diabéticos. Ele foi convidado por Dr. Rafael Andrade, foi convidado também aí o provedor da Santa Casa, mas não confirmou ainda, dada a agenda de Brasília. E agora com essa mini reforma, ou quase reforma, aí ele está todos os dias lá como vice-líder do governo. Então, eu não tenho na minha agenda que dia ele chega aqui em Itabuna. O Matheus e Rui, e o afastamento dos 3 prefeitos aqui do sul da Bahia, extremo sul da Bahia, que é o de Eunápolis, Robério, a de Porto Seguro, E Cabralha. que é a Cláudia, e também o de Cabralha, que é o Agnello. O irmão da Cláudia. Esse afastamento, parece que os vices estão tomando gosto pelo cargo, viu, Matheus? Ô, Roberto, o de Cabralha já assumiu o vice, o de Eunápolis não tem previsão ainda, e o de Porto Seguro deverá nos próximos dias assumir, que é o empresário Beto do Axemuá. E já está falando em uma ruptura aí entre os dois, entre Cláudia e o Naef. Depende do dia, né, Rui? O cara ficar muitos dias na cadeira de prefeito, o Valderico Reis lá em Léus. O vice primeiro dia aliado. Primeira semana já chega a puxar saco querendo o cargo, na segunda, o cara, não, o prefeito é você. Aí manda fazer logo a auditoria para complicar ainda mais. Eu sei que ali teve uma repercussão nacional, depois de aproximadamente 18 anos, porque Porto Seguro, você se recorda bem, no ano de 2001, 2002, o então prefeito Baldino Pinto foi manchete no Fantástico por escândalo de corrupção no governo, foi cassado. Exatamente, foi cassado. E eu até conversei essa semana com um ex-candidato a prefeito, Rui, de lá, Lúcio Pinto, principal nome da oposição, que é irmão de Baldino. Falei, rapaz, vocês cometeram um equívoco lá.
Porque o Baldino não tem condição moral nenhuma para protocolar denúncia de cassação de prefeita. Deveria ser você, Lúcio. O Baldino foi cassado pela mesma coisa. Exatamente. Que houve uma repercussão negativa, Roberto. Quando o Baldino foi, negativa, os vereadores bateram. Uma É. confusão, entendeu? Agora o vice-prefeito de Porto Seguro é um empresário forte, bastante conhecido na cidade. Rico. Sempre rico, sempre teve uma ligação com a vice-prefeita Cláudia. Não. Sempre teve relação com o prefeito de Piantão. Ah, sim. Era aliado de Ubaldino. Então ele, na verdade, ele nunca foi político, né? Foi entrou empresário. agora, entrou Quem estava no poder, ele colava. Era aliado de Ubaldino, Johnny Natal, de Abad, de tudo. Entendeu? E agora ele tem pretensão de ser prefeito porque é uma pessoa que atua muito forte lá na área de turismo com a Chemoá, que é a principal cabana. Agora, com esse afastamento, tanto de Cláudia como de Robério, e também do cunhado Agnello. de Robério, Agnello, vai por água abaixo a candidatura a deputado estadual da filha de Robério e Cláudia? Depende dos próximos capítulos. Se saiu a preventiva, ninguém sabe. Então a menina que é jovem e está aí com a pretensão de ser candidata, vai depender. E a campanha já estava na rua, né? Com dinheiro Já tá público, na né, rua. Rui? Aí é É muito fácil. Você tá com a máquina na Você mão. sabe, né, Roberto? Agnello e Cláudia são naturais de Itabuna, aqui do bairro Califórnia. A Cláudia Oliveira e o Agnello são daqui da região de Itabuna. Tá certo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para os comerciais. Logo em seguida, já é o último bloco, já? O último bloco, nós iremos para o último bloco do nosso Resenha da Cidade. Estamos de volta nesse último bloco do nosso Resenha da Cidade. O Rui Azevedo, conta de Azevedo, vai ser julgada pela Câmara Municipal de Itabuna agora, nesses próximos dias. O que é que você espera, hein, Rui? Roberto, eu não conheço, na realidade, o perfil desses novos vereadores. Eu conheço alguns vereadores do mandato passado. Tá? E mais, segundo conversa de bastidores, tá? Quem está na frente disso aí é o vereador Ronaldão, que está à frente disso aí, comandando, e mais uns 2 ou 3 vereadores. Ele vai precisar, na realidade, de 14 votos. Né? Ele tem que correr atrás, tem que conversar. Tem vereadores novatos, é fácil de diálogo, tá? Não conhece o que é Tribunal de Contas, não conhece o regimento da casa. Alguns vereadores não. Por que eu não cito o nome? Não conhece não, Rui? Não, Agora, esses que chegaram deixa eu falar agora. uma coisa aqui, Rui vai concordar comigo. E Matheus também já tem uma experiência também, apesar de ser mais jovem, mas já tem uma experiência também na política, acompanha a política desde novo, e o blog dele é especificamente político. Eu sempre disse, vocês sabem disso, na história, lá na Câmara, alguns contestavam querendo omitir a verdade. A votação na Câmara, não tem negócio de conhecimento técnico, de contabilidade, conhecimento do que o tribunal. A votação na Câmara, não é na Câmara de Itabuna só não, em qualquer Câmara Municipal, em qualquer Assembleia Legislativa, em qualquer Congresso, a votação é política. Ali é uma casa política. Então não vamos esconder a verdade da população, não. Ali vai ser uma votação política. Vamos ver como é que vai ser a articulação das pessoas ligadas ao Azevedo ou qualquer... Mas não vai ter avante pasta também. não, viu? Não vai ter pasta 007 não. É as contas de 2012, né, Matheus? 2001, aquela que foi rejeitada, eles conseguiram anular e voltou agora. Ali é de 2010. 2011. Parece. 10 ou 11, é. Agora, Roberto, eu Sim. acredito que será aprovada porque há uma movimentação, inclusive o prefeito ACM Neto já ligou para alguns vereadores pedindo que ele tinha simpatia em ter essas contas aprovadas. Então, eu acho... Neto já entrou no circuito? Não, fez umas 2 ligações para 2 lideranças da Câmara, entendeu? Pedindo, eu tenho simpatia pela aprovação aí, Azevedo pode futuramente ser um candidato, não tem problema, então eu acredito que será aprovado. E outra coisa, Matheus, além disso, os vereadores estão todos soltos lá. Ninguém está fiel a partido, está ouvindo o partido, está ouvindo o secretário de administração e o prefeito Fernando Gomes. É quem tem quebrado o galho Então lá você da acredita, maioria. Rui? Então, Rui, pela sua Agora- afirmação aí, Roberto, pela Sim, afirmação de Rui, você afirmou aí que os vereadores estão ouvindo o prefeito Fernando e som.
Então não está ouvindo a Maria Alice, que é a secretaria encarregada de fazer esse meio de campo. Você ouviu o direito que eu falei, não viu? Exatamente. Então o que acontece é o seguinte, tá os vereadores lá negociando seus interesses, tá? O prefeito não se envolveu nisso, o prefeito não está aí para perseguir ninguém, cada um que siga a sua vida, apesar que é perseguido por todos eles. Agora, Rui, me diga uma coisa, você e João Mateus, né? Em cima dos fatos a gente vai criando as perspectivas futuras, né? E a conversa nossa aqui. A Mateus disse que Neto já ligou para umas 2 pessoas, sinalizando, vereadores, sinalizando que tem interesse na aprovação das contas de Azevedo. Neto, hoje, é adversário político de Fernando Gomes. Isso aí pode botar Fernando na jogada aí para tentar influenciar algum vereador contrário a Azevedo por ter a participação de Neto? Não, Fernando não se envolve nesse negócio de contas de adversário para tentar prejudicar, tirar do caminho por esse meio, não. De maneira nenhuma. O que tem é que ter um deputado também, que é aqui da região, que tem ajudado o Azevedo. Depois de muitas brigas, de ter prejudicado muito o Azevedo, é que Azevedo, uma das coisas que não tem é memória, para lembrar. E esse deputado, de vez em quando, pega o telefone e está ao lado. Quem é o deputado, Rui? Augusto Castro. Sim. Então esse deputado, às vezes, está do lado do prefeito de Salvador, aí pega o telefone, como é o costume dele, ligar, fala aqui, prefeito, com esse vereador, que esse vereador aí pode ajudar a Azevedo. E aí o prefeito faz uma delicadeza dessa e tudo isso faz parte da política. Não, eu, Azevedo, você não queira desvalorizar não, mas a relação de Azevedo com a Neto é uma relação boa. É tanto que há cerca de 2 meses o Bruno Reis se reuniu com Azevedo na residência do Carlos André, prefeito de Santa Cruz da Vitória. A relação é boa. Tanto o Samuca aqui confidenciou também que o Azevedo conta com, o ACM Neto conta com o apoio do Azevedo. O problema é que Azevedo não se ajuda. Azevedo de manhã está com o Neto, de tarde está com o Rui. Você disse tudo, como é que você vai acreditar em uma pessoa que não tem personalidade? Não, me diga. Não se ajuda. Roberto? Então fica difícil. Na eleição passada, no qual Paulo Souto era candidato de Neto, a posição que vou confidenciar uma coisa aqui, na eleição. Agora ninguém continua dizendo, aí vocês falam, vem Roberto defender, ninguém pode esconder, não, só para mim entrar aí no bate-papo, ninguém pode esconder o valor político e densidade eleitoral que Azevedo tem. Aí é outro argumento. Vou confidenciar aqui, aí tá fugindo na eleição de 2000, nós estamos falando de credibilidade. Exatamente. Não de voto. Ele está de voto. Não. Mas em 2016, o que Neto fez 2016, aí, ligando é por causa de quê? 2016, por causa de credibilidade, Roberto, é por causa de voto. Questão de ordem. 2016, na eleição de prefeito, Azevedo esteve no Palácio de Ondina, traçando estratégia com o Rui Costa 2 vezes. Foi levado por Josias Gomes. No outro dia estava com o Neto. E no outro dia não estava com ninguém. E fez tudo errado para ganhar a televisão. Você vê o que deu. Ficou sem mandato, sem prestígio, sem nada. Mas tem voto. Sim, mas tem os votos dele. Você também tem seus votos. Você prefere. Mas se não tivesse voto, alguém ainda ia procurar? Tudo isso, pelo histórico que vocês trataram. Não existe isso de... Estão querendo chegar. A sorte dele... Matheus, só para concluir aqui, para vocês entenderem o meu ponto de vista. Tudo isso que ele faz, o histórico dele de não ter a credibilidade da palavra, de um dia estar com um sentido, um rumo, depois muda, é porque ele ainda tem voto. Vai fazer uma pergunta a você aqui. Você também tem voto. Vou fazer uma pergunta a você. Já passou pelas urnas. A pessoa hoje tem voto e não tem mandato, às vezes também tem diferença. E segundo, a última eleição que Azevedo foi eleito foi em 2008, vai fazer 10 anos. Então, já está sendo chamado de prefeito catapora, só dá uma vez. Tem que ter um discurso, sem discurso ninguém consegue voto, não é isso? Então, vamos ver, né? Agora não fica vermelhão quando fala de Azevedo não, porque você se transforma, Roberto. Você não é assim. Quem é? Rui? Não, você. Rui? Não, você. Azevedo? Não, eu gosto muito de Azevedo. Só gostar uma pessoa. Coisa. Eu concordo plenamente com vocês que ele tem que ter uma definição política. Ele tem que ter uma definição, até por exemplo, agora, Azevedo é candidato ano que vem?
Ninguém sabe. Não, Exatamente. não é Eu candidato, encontrei com ele e disse, Roberto, não sou, mas como a eleição tem muita água para rolar, pode ser que eu decida na frente. Agora, que Complicado. palavra. Ele tirou uma fotografia, só resumindo, com o deputado Augusto Castro Matheus no aeroporto de Ilhéus, tá? E depois ele veio desmentir que não, foi que pegado pelo braço dele, o Baracate pegou e levou, e foi uma fotografia forçada. Não existe isso. Não, foi não. Não existe Foi, isso. foi, não. Foi espontâneo, não foi? Foi espontâneo. Espontânea. Então assuma. É, rapaz, chegamos ao final já do Resenha da Cidade. Eu achei esse bloco muito rápido, não achou não, Rui? Porque falou de Azevedo, você perdeu a razão Ah, e foi tá. com a emoção. É, rapaz. Exatamente. Vamos fazer o seguinte? Sim, uma pergunta no ar. O nome do pedreiro que está na prefeitura. Não foi Joilson, não. Você me perguntou, não foi Joilson, não. Quem perguntou? Não, Rui, não foi Joilson. Então quem foi? Não, vou falar. Você disse- No próximo programa eu vou trazer a relação No aqui. ó. próximo programa, que agora não dá mais tempo pra Não nada. foi não. Joilson, não. Um abraço, Tá Rui certo. Machado. Um abraço, Rui. Roberto, um abraço para você, para Matheus, para os nossos assinantes da nossa querida Ilhéus, aqui em Itabuna também. E voltaremos na próxima semana. João Matheus, um abraço. Um abraço. Fiquei preocupado com você hoje, o horário, né? Acordou, Um mas abraço. tudo bem. Semana que vem estaremos de volta com Resenha da Cidade. E não esqueçam, hein? Com Deus adiante, não tem perigo. Tchau, Itabuna. Tchau, minha querida Ilhéus. És o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a